Galera, finalmente chegamos ao último capítulo dessa temporada de Demon Slayer. Realmente é uma mistura de sentimentos, né? De tristeza por ter acabado, de felicidade por tudo que nós acompanhamos. Mas fica nesse vídeo que eu vou contar detalhe a detalhe do que aconteceu nesse capítulo. Roda a vinheta, diretor. Fala galera, beleza? Diego Ares aqui novamente e esse é o Nerdzoid. Então nesse vídeo, galera, eu vou contar tudo o que aconteceu no último episódio da temporada de Demon Slayer. Com certeza foi uma temporada assim de tirar o fôlego de todos nós fãs desse anime. A animação, acho que sem palavras, eu poderia ficar o vídeo inteiro aqui elogiando que não seria o suficiente. A história, o envolvimento com os personagens, assim, o que a gente pode falar a respeito dessa temporada, que foi uma temporada perfeita mesmo, acho que com a junção de todos os elementos. Então fica na sequência do vídeo que eu vou contar detalhe a detalhe desse último capítulo pra vocês. E já deixa seu like nesse vídeo, galera. Se você está assistindo e não é inscrito, também já se inscreva. Isso não vai demorar nada e vai ajudar vocês. Assim que eu postar algum vídeo, vocês já vão receber a notificação e vou conseguir ver ali em primeira mão. E também me ajuda a fazer a divulgação do meu trabalho. Agora vamos lá pro vídeo. E o episódio de hoje, galera, ele começa recapitulando os momentos finais do episódio anterior. Então nós vemos Daki e Gyutaro sendo derrotados simultaneamente, né? Ao mesmo tempo eles foram derrotados. Na sequência nós vemos o Uzui identificando que o Gyutaro faria ali um último ataque e acontecendo toda aquela destruição. A diferença é que no capítulo de hoje nós conseguimos ver que quem salvou todos daquele ataque devastador que o Gyutaro fez usando as lâminas de sangue foi a Nezuko, através da técnica dela, a técnica especial dela. Então ela conseguiu queimar aquelas lâminas de sangue, evitando que a destruição ainda fosse maior e que atingisse a todos ali. E aí depois dessa explicação, dessa introdução do episódio, galera, nós vemos o Tanjiro despertando. Então ele acha estranho ali o fato dele ainda estar vivo depois de tudo que aconteceu. E na sequência ele parte em busca dos seus companheiros. Então ele tenta levantar e ele não consegue, obviamente, né, pessoal? Ele levou o corpo dele ao extremo nessa luta contra a Daki e o Gyutaro. E aí na sequência ele acha estranho o fato dele estar vivo, porque ele estava envenenado e aparentemente, o que nós vemos, o veneno simplesmente sumiu. E aí, como o Tanjiro não conseguia se locomover para procurar ali, buscar realmente pelos companheiros, o que a Nezuko faz? A Nezuko carrega ele nos ombros. Então ele monta nos ombros dela e eles vão em direção a tentar localizar os companheiros. O primeiro companheiro que eles localizam é o Zenitsu. Então o Zenitsu escuta o Tanjiro, começa a gritar pelo Tanjiro. Nisso o Zenitsu ele está chorando muito, porque agora ele de fato ele está acordado. Então ele está sentindo toda aquela dor no corpo dele e ele percebe que ele está com as duas pernas quebradas. Então nós sabemos que o Zenitsu acordado ele não é dos mais corajosos. E é justamente isso que ele fala, que ele está com medo até de olhar para o corpo dele porque ele não entende o que aconteceu. Galera, e na sequência o Zenitsu fala para o Tanjiro que ele está mal sim, que o Zenitsu está mal. Porém que o Inosuke está pior que ele escutou os batimentos cardíacos do Inosuke e estavam muito fracos. Então dada essa informação, Tanjiro ele vai de imediato ali buscar o amigo, né? Tentar encontrar o Inosuke, logo ele consegue encontrar, né? Ele consegue farejar ali o Inosuke e ele confirma essa informação, que de fato os batimentos estão fracos. E ele conclui que isso tem a ver com o veneno que está ali circulando no corpo do Inosuke. E aí ele se desespera, ele não sabe o que ele pode fazer ali para ajudar o amigo. Ele não entende como ele conseguiu se curar do envenenamento, né, do veneno que estava no corpo dele, e ele não sabe como ajudar o amigo. E nesse momento nós descobrimos como que o veneno do corpo foi retirado do corpo do Tanjiro, né? Nós vemos a Nezuko usando a técnica especial dela, e com isso ela queima o veneno que estava circulando no corpo do Inosuke. Ele é simplesmente queimado por essa técnica. E aí logo após a utilização dessa técnica por parte da Nezuko, o Inosuke acorda, ele já vê ali o Tanjiro e a Nezuko, e a primeira coisa que ele fala é que ele está com fome. Então nós vemos realmente que a técnica funcionou e que ele está muito bem. E aí logo em seguida o episódio corta para as esposas do Uzui conversando com ele. Então assim, nós vemos ali um cenário de lamentação por parte delas. Elas estão vendo que o Uzui está numa situação muito crítica, primeiro pelos ferimentos e segundo pelo veneno que circula o corpo dele, que tomou grande parte do corpo dele. Ele já não consegue mais se mexer, mal consegue falar.
Então, dada essa situação, o Zui quer ali dizer as últimas palavras dele. Porém, a Suma, naquele desespero de ver a situação do Zui, ela acaba não deixando, porque ela começa a chorar, começa a falar que não era justo. E nisso, o veneno se espalha mais e o Zui não consegue mais nem falar, ele não tem mais força, ele não consegue mais nem controlar a língua para falar. E aí, nesse momento, nós temos a surpresa. A Nezuko chega lá e ela usa a mesma técnica que ela usou pro Inosuke e pro Tanjiro. E cura o Zui também em relação ao veneno. Inclusive, essa é uma cena muito engraçada, porque quando a Nezuko chega, ela usa a técnica e a primeira impressão é que ela colocou fogo no Zui, porque de fato o corpo dele é envolto nas chamas. E a Suma começa a brigar com ela, achando que ela já estava querendo cremar o corpo dele com ele ainda vivo, depois que eles se tocam que de fato a Nezuko curou, conseguiu ajudar, acabando, né, com o veneno no corpo do Uzui. E aí, galera, vendo essa situação, obviamente que as esposas do Uzui, elas ficam felizes, então elas choram de felicidade de ver ali que o Uzui não vai mais morrer. O Uzui fica um pouco sem entender o que aconteceu, mas obviamente também está feliz porque ele percebe que o veneno parou de circular no corpo dele e não tem mais nenhum resquício. E nesse momento o Tanjiro chega e explica para eles que de alguma maneira aquela técnica que a Nezuko usa, ela queimava o veneno mesmo, então tirava qualquer vestígio do veneno no corpo da pessoa. Após isso, o Tanjiro fala para eles que ele vai procurar pelas cabeças, ele quer confirmar realmente que tanto a Daki e o Gyutaro foram derrotados. Então ele vai em busca das cabeças para ter essa confirmação. E aí no meio dessa busca que o Tanjiro está fazendo, ele consegue localizar uma poça de sangue que era do Gyutaro. Então o que ele faz? Ele coleta um pouco desse sangue e ele manda para o estudo da senhora Tamayo. E aí logo após isso, galera, o Tanjiro consegue localizar as cabeças tanto do Gyutaro quanto da Daki. Então ele percebe que eles estão discutindo. O motivo dessa discussão é justamente a derrota que eles sofreram. Eles estão frustrados, nervosos devido à derrota, então isso gera um bate-boca entre eles. E o Tanjiro percebe que aos poucos as cabeças estão se desfazendo. Então, de fato, eles foram derrotados, é questão de tempo até que eles sumam ali por completo. E aí, no meio dessa discussão, acho que como uma forma até de ofender o irmão, a Daki fala pra ele, fala pro Gyutaro, não tem como um ser tão feio igual você ser o meu irmão, realmente. Isso não faz sentido, você não é meu irmão. Seu único ponto positivo é que você é forte. E, de fato, bate muito nessa questão da aparência dele. Isso, visivelmente para quem assiste o capítulo, vê que abala o Gyutaro e ele decide também ofender a irmã. E aí o Gyutaro, naquele intuito também de ofender a irmã, ele diz que se não fosse por ele, ela já teria morrido há muito tempo, que ele sempre, de certa maneira, carregou ela, teve que cuidar dela ali porque ela não era forte o suficiente. E no momento que ele vai dizer que ele preferia que ela não tivesse nascido, o Tanjiro chega e tampa a boca dele para que ele não dissesse essas palavras. E aí na sequência, galera, o Tanjiro diz que todas aquelas palavras que o Gyutaro estava ali dizendo eram mentiras, inclusive o que ele iria dizer ali, né? E que ele quer que eles façam as pazes antes que eles desapareçam ali por completo. E que assim, eles deveriam ficar unidos porque um só tinha o outro. Ninguém iria perdoar tudo que ambos fizeram ali, todas as mortes, toda a destruição que eles causaram. E de fato, eles só tinham um ao outro, então eles teriam que estar juntos até o final. E ao ouvir aquelas palavras, a Daki começa a chorar, muito pela frustração, tudo que ela estava passando e vendo que aquilo era realmente o final, e ela pede ajuda ao irmão dela, dizendo que ela não queria morrer. E nisso, galera, a Daki ela desaparece por completo. Vendo aquela cena, o Gyutaro chama por ela, e aí nós descobrimos o verdadeiro nome da Daki. O nome dela, quando era uma humana, era Umi, então ele chama por ela. E o episódio, galera, agora ele dá um corte e ele vai com um foco especificamente na história do Gyutaro e da Umi, né? Que agora nós sabemos que o verdadeiro nome da Daki, quando era humana, era Umi. Então nós descobrimos que ambos nasceram na parte mais pobre do próprio distrito do entretenimento e que desde antes do nascimento do Gyutaro, ele já sofreu atentados ali à sua vida, então tentaram tirar por diversas vezes a vida dele. E aí nós descobrimos um pouquinho mais do passado dele também, que ele sempre foi ridicularizado devido à aparência e à voz dele.
O que é bem contrastante, né, galera? Porque você pensa, ele morava ali em um distrito onde a aparência era tudo. Então, o fato dele não ter aquele padrão que eles julgavam ser o padrão de visual, o padrão de aparência necessário, então ele sempre foi ridicularizado desde criança, desde pequeno mesmo. É até um absurdo assim, a história dele, porque para ele sobreviver, ele tinha que comer insetos e até comer ratos. E o único brinquedo que ele tinha era uma foice. Então isso já tem uma ligação ali com a arma que ele usa quando ele se torna um Oni. E aí, diante todo esse sofrimento, dessa vida sofrida que ele levava até então, tem um momento que as coisas mudam, muda realmente algo dentro dele, que é justamente quando há o nascimento da irmã dele, da Umi. E as coisas mudam porque a irmã dele nasce, e a irmã dele nasce realmente com uma beleza fora do comum. Então ela é uma criança, desde pequena, uma criança muito bonita. Então ele estando ali do lado dela, fez com que ele perdesse o complexo de inferioridade que ele tinha devido à aparência, devido a tudo que ele escutou quando ele era criança. Ele acabou se sentindo ali mais confiante enquanto ele estava próximo à irmã. Inclusive essa questão da aparência dele, ele acaba usando isso ao favor dele quando ele começa a trabalhar. Ele começa a trabalhar como um cobrador de dívidas. Então o fato da aparência dele causar ali medo às outras pessoas, isso na profissão dele acabava ajudando ele. As pessoas tinham medo que ele fosse lá cobrar as dívidas. Então ele usou de fato isso ao favor dele. E depois de tudo isso, galera, o Gyutaro achava que a vida dele estava ali mudando para melhor, estava melhorando. Porém, essa sensação ela não durou muito tempo. Por quê? Um certo dia que ele estava voltando ali para casa, ele encontra a irmã dele queimada. Ela foi queimada viva. E isso acontece, galera, quando ela tinha apenas 13 anos. Então imagina o que se passou ali na cabeça do Gyutaro. E aí nós descobrimos também, ao longo do episódio, que isso aconteceu dela ser queimada viva por uma vingança. Porque a irmã dele, ela com o prendedor de cabelo que ela tinha, ela acabou furando um olho de um samurai. Então isso gerou realmente essa revolta por parte do samurai, que no momento de vingança fez isso com a irmã dele. E aí, galera, vendo aquela cena, vendo o corpo ali da irmã dele queimado, o Gyutaro percebe uma coisa. Ele percebe que a Umi ainda está viva. Por mais que ela tenha sido queimada ali, esteja num estado realmente lastimável, ela ainda está viva. Então quando ele vê isso, ele vai até a irmã dele, ele começa a chorar. Aquele samurai que buscou vingança e fez isso com a irmã dele, acerta um ataque nele, então fazendo ele cair ali. E aí nós descobrimos que esse samurai, ele estava acompanhado da dona do estabelecimento onde a Umi ficava, e que aquele ataque ao Gyutaro também tinha sido feito por pedido dessa dona do estabelecimento, porque ele estava causando ali alguns problemas, a maneira que ele realizava as cobranças estava ali com uma violência excessiva. Então ela pede que o samurai faça aquilo também com ele. E aí o que acontece na sequência, galera? No momento que o samurai vai dar o golpe final ali no Gyutaro, o Gyutaro, ele ataca a dona do estabelecimento, então de uma maneira muito veloz, muito rápida, ele consegue atacar e matar ela. E na sequência ele faz a mesma coisa com o samurai. E é nesse momento que ele faz o ataque a ambos, galera, que nós conseguimos identificar algo da personalidade do Gyutaro, que nós vimos lá na luta dele contra o Uzui. Vocês lembram que eu falei que ele tinha muita inveja, muito ciúme da aparência e da situação do Uzui? E é justamente por isso, galera, era algo que ele sempre quis ter quando ele era pequeno e ele nunca teve. Então ele tinha muita raiva das pessoas que eram bonitas e que tinham uma situação de vida boa. E aí, galera, após esse ataque, o Gyutaro sai com a irmã dele nos braços, buscando por ajuda lá no distrito. Porém, como era de se esperar, eles não conseguem, ninguém liga para eles, ninguém ajuda. Então chega no momento que o Gyutaro não aguenta mais andar, lembrando que ele estava ferido, o samurai havia acertado ele. Então chega em um ponto do distrito onde ele cai com a irmã dele, já ali realmente esperando pela morte. E aí nesse momento, galera, nós descobrimos exatamente como eles se transformam em Onis. Então nós vemos que um outro Oni superior encontra eles, que é o Oni, o Doma, e o Oni, ele dá parte do sangue para eles. Então isso transforma tanto o Gyutaro quanto a Umi
em Onis naquele momento. E aí, galera, na sequência, o episódio, ele mostra ali um momento de reflexão do Gyutaro, onde ele pensa que se de alguma maneira Aume não tivesse cruzado o caminho dele, ou seja, se ele não tivesse nascido, ou se ela tivesse nascido em uma outra família, em uma outra situação, que ela teria sim uma vida muito boa. Então que parte do que aconteceu com ela é culpa dele. E logo na sequência, nós vemos que o Gyutaro está num lugar muito estranho, é como se fosse uma sala, um ambiente todo negro ali, todo obscuro, e ele não sabe realmente o que é aquele lugar, né? O que significa aquele lugar, e ele vê a irmã dele, só que a irmã dele não está mais em forma de Oni, ela está em forma humana, ela está como a Umi ali mesmo. E ela pede pra ele que ela quer sair dali, que ela não gosta daquele lugar, que ela quer sair de lá de qualquer jeito. E logo após tudo isso, galera, o Gyutaro decide ir para uma direção desse lugar e ele fala para a irmã dele ir para a direção oposta. Então, ouvindo isso, o que a Umi pensa? Ela pensa que ele está bravo por aquelas palavras que ela disse antes de desaparecer ali, quando ela ainda estava na forma de Oni. Ela pede desculpa e tudo mais. Porque de fato ela acha que isso magoou ele e por esse motivo ele não estaria querendo que ela fosse junto, no mesmo caminho que ele. E aí, galera, de uma maneira até mais incisiva, nessas palavras um pouco mais duro, o Gyutaro diz pra Umi que eles não são mais irmãos. E que ele não quer de fato que ela siga ele. E aí, ao ouvir essas palavras, ela começa a chorar e corre na direção dele, pulando nas costas dele. E aí, após pular nas costas dele, ela diz pra ele que eles vão ficar juntos para sempre. Mesmo que porventura eles renasçam, eles sempre serão irmãos. E a Umi, ela lembra o Gyutaro, faz com que ele se recorde da promessa que eles fizeram enquanto eles ainda eram humanos. Então eles fizeram uma promessa, ele promete para ela que eles vão ficar juntos ali, independente do que aconteça, seja no frio, seja em qualquer situação, eles estariam juntos. E aí, após se recordar dessa promessa, é nítido que ele se emociona, ele de fato lembra realmente, e eles vão caminhando em uma direção que é uma direção de um caminho que está ali envolto em chamas. Então assim, galera, o episódio não fala isso, mas a interpretação que eu faço é que de fato aquele caminho que eles estavam indo era o caminho de um purgatório, de um inferno. E o caminho oposto que o Gyutaro pede que a irmã dele siga seria um caminho ali equivalente a um paraíso. Então fica claro que o laço deles era tão grande que ela escolhe ir por aquele caminho, que era um caminho mais difícil, mas ela estaria com o irmão. Nisso, o episódio ele volta ao foco ali ao Tanjiro, e o Tanjiro questionando, até pensando se antes deles desaparecerem, se de fato eles conseguiram fazer as pazes. Porque o laço que eles tinham ali, essa irmandade que eles tinham, é muito parecido com ele e a Nezuko. E logo em seguida o episódio corta e vai para uma conversa entre o Hashira das Serpentes, o Obanai, e o Uzui. Então, o Obanai, ele de certa maneira, ele está menosprezando, um pouco admirado e menosprezando o feito deles terem conseguido derrotar o Oni superior, né? Eu digo menosprezando porque ele sempre enfatiza que eles conseguiram derrotar, o que seria o fato dele estar ali admirado, um ponto positivo, porém eles conseguiram derrotar o Oni superior, o mais fraco deles, né? E aí, galera, o Obanai pergunta pro Uzui o que ele vai fazer ali diante daquela situação, porque ele acabou perdendo a mão esquerda e o olho esquerdo. E o Uzui fala para ele que ele vai pedir ao mestre uma aposentadoria, que ele não tem mais condições de lutar daquela maneira. E o Obanai fica claro que ele não gosta nada disso. Afinal, eles já estão com o desfalque da posição deixada pelo Rengoku, e agora teria mais um desfalque. E ele fala para o Uzui que o Uzui tem que lutar, tem que estar ali disponível até a morte. E ele diz isso para o Uzui, ele defende essa posição, porque ele diz que a nova geração ela não tem demonstrado melhorias, nem demonstrado nenhum tipo de evolução. E aí nesse momento o Uzui ele discorda totalmente do Obanai, dizendo que eles têm demonstrado sim, inclusive ele cita o Tanjiro como exemplo disso, que o Tanjiro, mesmo diante de toda aquela situação, diante daquela luta contra um Oni superior, ele estava vivo. E isso deixa o Obanai muito impressionado. E logo na sequência nós vemos no capítulo o mestre recebendo a notícia da derrota do Gyutaro e da Daki. Então obviamente ele fica muito animado. Ele fica principalmente muito animado porque ele está vendo ali a nova geração surgindo e mudando todo um cenário
que há 100 anos não tinha tido nenhuma mudança significativa pro lado dos Hashiras. Então isso ele identifica realmente como uma possível mudança em todo o destino das lutas, né? Ele vê que aquele foi um primeiro passo para um objetivo final, que seria a derrota do Muzan. Então ele acredita de fato que essa nova geração veio para conseguir derrotar o Muzan. Nós também vemos o Akaza, ele sendo chamado, sendo convocado pelo Muzan. Então essa convocação, como ela é bem inesperada, ele já entende que aquilo significa que algum Oni superior foi caçado pelos Hashiras. E aí na parte final do capítulo, galera, nós vemos o Zou indo embora com suas esposas. Então lembrando, ele pediu a aposentadoria, ele não será mais um Hashira. E nós vemos também o Tanjiro, a Nezuko, Inosuke e os Zenitsu chorando, comemorando de fato aquela vitória. Eles estão muito felizes pela vitória e principalmente por todos eles estarem vivos mesmo diante daquele adversário poderosíssimo que eles enfrentaram. E nisso nós temos o fim do episódio e o fim dessa maravilhosa temporada. E é isso, galera, esse foi o episódio de hoje. Com certeza Demon Slayer vai deixar muita saudade enquanto não sai o próximo arco, mas deixa aqui nos comentários o que você achou dessa temporada. Vocês gostaram? Gostaram de como foi feita essa adaptação? A minha opinião, acho que eu já deixei muito claro a respeito dessa temporada, mas eu quero saber de vocês, então deixa aqui nos comentários. E lembrando, não saia do vídeo sem deixar o seu like e sem deixar a sua inscrição, combinado? Até a próxima, pessoal. Fui!